Boa noite, meus queridos, amados irmãos que estão nessa noite, dia, tarde, assistindo a nossa aula da EBED, da Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. O meu nome é Júlio e nós hoje vamos abordar mais uma aula desse nosso ano letivo aqui da nossa querida EBED. Eu me chamo Júlio Rosso, sou professor da classe de dons nesse ano letivo e é uma honra estarmos aqui mais um dia, você aí, né, na sua casa, podendo ter a oportunidade de assistir, ouvir, né, a respeito, lembrando que nós estamos tendo sim aulas presenciais todos os domingos ali no templo da Igreja Batista de Florianópolis, a primeira Igreja Batista de Florianópolis, no nosso centro ministerial ali de treinamento ministerial, nas salas de aula, no terceiro andar está acontecendo, no terceiro e no quarto andar está acontecendo de forma presencial todos os domingos, a partir das 15 para as 11 da manhã, a aula da EBED na PIB Floripa. Então, você que está nos assistindo nessa noite, tarde ou manhã, seja bem-vindo e vamos hoje a segunda aula, né? Tivemos na semana passada, já está disponível aí no canal do YouTube da PIB Floripa a primeira aula de introdução, falando sobre a questão introdutória a respeito dos dons, abordando o início, né, da questão dos dons, falando ali quais são os dons, em quais textos bíblicos estão presentes as menções dos dons. E nessa noite, nessa tarde de manhã, nós vamos abordar o dom de apóstolo, o primeiro dom que nós escolhemos para abordar nessa série de aulas, né, de forma presencial e de forma virtual também, através do canal do YouTube da PIB Floripa. E eu saúdo aí todos os presentes da aula, todo mundo que está assistindo nesse momento. Forte abraço para todos os membros da PIB Floripa, aos nossos pastores, em especial o pastor Guilherme, também a todos os outros pastores, pastor Euclides, que está responsável pelos grupos de discipulado mais uma vez e também pela nossa parte de educação aqui da PIB Floripa. Então vamos seguir, gente. Primeiro, falamos na semana passada a respeito da introdução, a importância dos dons para o corpo de Cristo, a importância dos dons para a comunidade de fé, e hoje nós vamos falar especificamente a respeito do dom de apóstolo, né? O dom de apóstolo que para muitos, né, a gente já começa aqui com uma introdução direta e reta, que para muitos o dom de apóstolo se findou. É um dos dons que hoje não tem mais a presença dentro do corpo de Cristo através de ações e manifestações. Então, para muitos, né, muitos teólogos acreditam que o dom do apóstolo ficou lá no tempo de Cristo, que Cristo esteve aqui na terra com os seus 12 apóstolos, depois chamou Matias, depois escolheu Paulo também como apóstolo. Então, muitos dizem 12, outros dizem 13. Eu gosto de dizer que são 14, porque 12 foram escolhidos por Jesus no primeiro chamamento, depois Judas acaba saindo por sua morte, entra Matias por escolha dos apóstolos daquele momento, e depois de alguns anos, a presença ali, o encontro real entre Jesus Cristo e o Saulo de Tarso, que passa a se chamar Paulo, e ali passa a ser um apóstolo de Cristo, né? Eu acredito, e é muito importante que se diga que a opinião do professor aqui é que para ser apóstolo, e aí vem a primeira polêmica possível na nossa aula, mas a gente vai dirimir, a gente vai tentar solucionar essa polêmica, é que para ser apóstolo, para ter a condecoração, né, essa escolha, esse selo de apóstolo, eu acredito que a pessoa tem que ter tido um encontro físico, real com Jesus. Todos os 12 apóstolos tiveram, depois Matias, que era um discípulo, passou a ter também um encontro com Jesus, teve contato com Jesus naquela caminhada, e depois a Bíblia é clara, ela é
clara em dizer que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo quando estava caminhando a cavalo, onde a presença de Jesus Cristo o cegou. Ele ficou alguns dias cego, mas Jesus conversou com ele, falou com ele, esteve com ele, tratou dele, né? Cuidou dele, assim como Jesus Cristo um dia teve conosco, né? Jesus nos encontrou, nos tratou, nos orientou, mas ali de forma especial, de forma específica, como um apóstolo, chamado para ser apóstolo. E existe também a referência do nome apóstolo, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Será que nós temos hoje, no meio da nossa comunidade de fé, não somente na PIB, mas você que está nos ouvindo de outras comunidades de fé, de outra fé, vocês que vêm de outras religiões, até mesmo que nos ouvem, né? Através das redes sociais, a pergunta que eu faço para vocês: nós temos apóstolos nos dias de hoje? Então vamos ao texto que está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 28, e em Efésios 4:11, que é onde a gente encontra as referências do que Paulo chama de dom de apóstolo. Então vamos para a definição. O dom de apóstolo pertence a alguém que tem sido escolhido como representante de uma igreja local ou um conjunto delas. Recentemente, recebendo a autoridade de Deus através da igreja, para estabelecer novas igrejas, alistar e treinar líderes e depois confirmá-los. Isso aí é uma definição, lembrando sempre que esse é um texto, essa é uma apostila que foi escrita pelo nosso pastor Paulo Solonca, lembrando disso, né? Que o pastor Paulo tinha esse entendimento, né? Que essa definição atual, essa introdução é do que a gente vê nos dias de hoje. O que a gente vê nos dias de hoje? Que o dom de apóstolo, ele pertence a alguns escolhidos da igreja local, ou conjunto delas, recebendo autoridade de Deus através da igreja, para estabelecer novas igrejas, alistar e treinar líderes e depois confirmá-los. Lembre que eu falei, a gente vai apresentar todas as matérias, vamos dar os direcionamentos, mas nós, em conjunto, através tanto das aulas presenciais como das aulas online, tirando de alguma maneira dúvidas de vocês, nós vamos chegar num consenso ou não, de que existem apóstolos hoje ou não. Esse dom está presente na igreja de Jesus Cristo como era no tempo de Jesus ou não. No grego, tem significado de mensageiro ou aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo é aquele que recebe uma comissão para realizar determinado trabalho pioneiro. Não existe o auto-apóstolo, aquele que se auto-titula apóstolo. A gente tem visto muito isso, né? No nosso dia de hoje, pelo menos nos últimos 10 anos, a igreja tem recebido uma enxurrada de apóstolos. Quando eu falo igreja, é todos aqueles que se reconhecem como evangélicos, né? Evangélicos no Brasil. E nós tivemos aí um número grande de apóstolos aparecendo, surgindo, se autoproclamando apóstolos. Então há um risco muito grande disso, né? Quem se autoproclama, né? Será que o erro não está exatamente nessa autoproclamação, né? Esse autoapóstolo, né? Que foi lá, se tornou líder de uma igreja robusta, de muitos membros, de muitos templos, e para ser acima de outros, se colocou a nomenclatura dele como apóstolo, né? Então, a visão bíblica para apóstolo, que está escrito ali, que no grego é o significado de mensageiro, é aquele que é enviado, né? Então, dentro da igreja, hoje, nós temos alguns que são enviados. Outra pergunta que, olha só que importante, é aquele que recebe uma comissão para realizar determinado trabalho pioneiro. Eu lembro, no tempo de seminário, eu fiz o Instituto Batista de Educação, e eu lembro que os pastores, principalmente os pastores que davam matéria de missões, falavam muito sobre essas comissões para realizar determinados trabalhos pioneiros. Missionários que eram enviados, e aquilo ali gerava uma pequena comunidade, às vezes na casa de alguém, que depois se transformava na garagem, depois a garagem não tinha mais espaço para pessoas, era obrigado a abrir uma sala comercial, ou construía-se
num terreno que era doado, era cedido, era comprado por recursos da junta de missão, era construída aquela igreja com aqueles tijolos dos membros ajudando de forma ativa, né? E daí a gente olha para a Bíblia e a gente pensa que apóstolo Paulo foi o percursor de toda essa missão, né? Tu olha para tudo que foi feito através da vida deles, daqueles que acompanhavam ele, Barnabé, Timóteo, o próprio Lucas que foi acompanhando, Pedro em algum momento, esses todos viram que esse homem, por onde ele passava, ele construía igrejas. Por onde ele passava, ele formava líderes. Por onde ele passava, ele ministrava, ele discipulava, ele treinava pessoas para que aquela igreja tivesse capacidade de caminhar sozinha. Então, se ser apóstolo está ligado a isso, então se autoproclamar por ser líder acima de outras pessoas deixa de ser realidade. Deixa de ser verídico, deixa de ser de fato e de verdade um apóstolo. Porque se o apóstolo é trabalhar em prol de criar uma comunidade de fé madura, que se debruce na palavra de Deus, que é o que eu estou olhando para a luz da Bíblia no que se diz respeito à capacitação que era feita através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia até o local, capacitava homens e mulheres, ali geravam líderes, discípulos de líderes, e a igreja crescia, e a igreja se multiplicava, e o Espírito Santo conduzia, e as pessoas chegavam mais vezes, vinham mais pessoas, e aquele templo já não era mais o suficiente, havia uma necessidade de construir uma casa maior. Então, se ser apóstolo é fazer aquilo que o apóstolo fez, então eu creio que muitos apóstolos estão nesse momento trabalhando em prol da igreja de Cristo no Brasil e no mundo. E talvez vocês sejam um deles. Agora, se ser apóstolo é ter um nome, se ser apóstolo é ter um cargo, é ter uma nomenclatura, é ter uma posição dentro de um ministério, então esqueça, esse apóstolo nunca deixou de existir há muito tempo. Esse não existe mais. E os textos que eu gostaria de dividir com vocês estão lá em Atos, Tito, Romanos, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e eu peço que vocês leiam esses textos de forma bem cuidadosa, analisando, lendo com cuidado. E eu estou aqui com Romanos 16 na minha mão e eu vou ler o versículo 7, que diz o seguinte: Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Que esses dois homens, e ainda ele fala que são parentes dele, estiveram na prisão comigo, estavam presos com Paulo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Se converteram antes de Paulo, e para os apóstolos que eram chamados de apóstolos, eles eram notáveis. Eles eram reconhecidos também como tal. Então, se houver um ministério de apóstolo nos dias de hoje, e eu acredito que se houver é desta maneira, então ele tem que ser reconhecido como tal. As pessoas à sua volta têm que reconhecer que você tem um dom de apóstolo. Nesta visão apostólica de Paulo, de plantador de igreja, aquele que discipula, aquele que tem prazer em capacitar as pessoas para crescer e formar outros discípulos. Se for por esse caminho, eu creio que o dom de apóstolo está vivo ainda dentro da igreja de Jesus Cristo. Mas tem um ponto muito importante e que eu abordei lá na primeira aula na semana passada. Eu creio que aquele que é apóstolo de verdade, chamado para o ministério apostólico, como eram os 12, como eram também os outros dois, Matias e Paulo, eles têm que ser carregados de dons. Então, todos os dons que nós já citamos na primeira aula têm que estar presentes nesse homem. Você olha para Paulo e você imagina nada diferente daquilo dos apóstolos, dos dons, perdão. Tu olha para os dons e tu olha para Paulo e tu vê eles todos gravados em Paulo, nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus frutos. Então, me faz acreditar e entender, eu, professor Júlio, que o apóstolo, para ser apóstolo, ele vem carregado de dons. Todos os dons estão presentes na vida daquele homem. E olha como é difícil ser apóstolo.
Olha como aumenta o nível de responsabilidade, olha como aumenta o nível de exigência, olha como cresce as, as qualidades para ser um apóstolo. Então, claro, eu posso estar falando com alguém que tem esse dom latente dentro do seu coração, claro que sim. Eu posso estar falando com alguém que tem quase todos os dons presentes dentro de si e constantemente tem exercido isso dentro da sua vida, da sua família, até na comunidade de fé. Então, que bom. Nós vamos descobrir já já se você tem ou não tem o dom de apóstolo dentro de você. Esses são apóstolos, Coríntios 2, do capítulo 11, do versículo 12 até o 15. Muitos têm se manifestado no mesmo sentido de que o dom de apóstolo não mais existe. Como eu disse para vocês anteriormente, afirmam os defensores dessa tese que Jesus teria nomeado apenas os 12 discípulos para serem seus apóstolos, porém a Bíblia chama de apóstolos muitos outros que não pertencem aos grupos dos 12. Vejam estes. Matias é um exemplo disso, Paulo e Barnabé, né? Em Atos 1, 26. O que eu acabei de citar de Romanos 16, 7, o Andrônico e o Júnias também são citados como apóstolos notáveis na Bíblia. Então, se é para fazer aquilo que o apóstolo fazia, tirando como exemplo o que é citado que é o maior de todos, Paulo, então eu creio que esse dom está vivo na igreja hoje e nós temos que buscá-lo, sim. Assim como muitas pessoas já me perguntaram e já perguntam e podem se perguntar nesse momento, existem dons maiores e menores? Eu não acredito que existem dons maiores e menores, mas eu creio que existem dons mais importantes ao menos importante para a comunidade de fé, para o corpo de Cristo. Mas todos são importantes, mas existem os mais importantes e os menos importantes. Tá? A palavra mensageiro que aparece no português é, no grego, a palavra apóstolo. O ministério do apóstolo não mudou desde os tempos primitivos, como querem alguns, mas é vital para a edificação do corpo de Cristo nos dias de hoje. Olha só, esse texto, essa frase foi escrita pelo pastor Paulo e a visão dele para esse apóstolo aqui é correta. Por que eu digo que é correta? Porque se nós nos basearmos em Matias, Barnabé, Andrônico, Júnias, o próprio apóstolo Paulo, então sim, o ministério apostólico existe até hoje. Mas se nós olharmos para aqueles que querem ser chamados de apóstolo, porque isso o levará a posições maiores dentro de um ministério, aí eu posso afirmar para vocês que esses de forma alguma são apóstolos. E eu digo mais, saberemos se são ou não são, se tem ou não tem os dons, através de uma coisa muito específica e muito clara para nós. Através dos frutos. Se a árvore boa dá frutos, ela mostra que ela está plantada e que ela está se alimentando de palavra de Deus, presença do Espírito, convivência com o Cristo, com vida diante de Deus. Esses são os adubos, esses são os alimentos, esses são a água, esses são o sol, para que essa planta cresça e dê frutos. Agora, se essa pessoa diz que tem, que é nomeada como um apóstolo, mas você olha para a vida dela, ela não é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que não tem desejo de ministrar para outras pessoas e criar discípulos e formar novas comunidades de fé e construir lugares e construir ministérios, essa pessoa não é um apóstolo de verdade. Que isso fique gravado em nossas cabeças nesse momento. Se você está ouvindo à noite, de manhã, de tarde, não importa. Mas que isso esteja direcionado pelo Espírito Santo a nós. Sintomas do dom de apóstolo. Olha só, tem uma lista. A gente está chegando ao fim dessa aula. É uma aula que ao mesmo tempo que ela é importante, densa e ela é sucinta, porque ela é direta e reta, ela é uma aula muito direcionada às verdades contidas nesse dom específico, e é uma aula que ela praticamente tem essa introdução onde ela mostra, agora a gente vai para os sintomas, onde a gente vai descobrir
que se esses sintomas estão presentes naqueles que nos ouvem nesse momento, sim ou não. Então, os sintomas do dom de apóstolo, um deles é uma forte percepção e convicção da chamada de Deus para o trabalho de partir em direção aos campos missionários com o objetivo de fundar novos trabalhos e igreja. O apóstolo Paulo fazia isso. A missão do apóstolo Paulo era basicamente fazer isso. Só que os outros sintomas estavam presentes também. Olha só como é importante gabaritar os sintomas, pois dentro deles existe um dom. E o dom talvez seja o maior de todos, que é o dom de apóstolo. Então, Júlio, eu gosto muito de abrir e fundar novos trabalhos e igrejas. E acabou por aí, é isso. Então a gente tem que olhar para o todo. Né? E o segundo ponto é uma confirmação igualmente percebida pela liderança e igreja de qual faz parte. A igreja tem que perceber isso em você. Né? Os ministérios da igreja têm que olhar para você e ver que você é diferente na percepção de dom. É que você de fato destoa das outras pessoas com relação a esse dom de apóstolo. Uma personalidade forte que pode confiar no Senhor para fazer o necessário, mesmo em situações adversas, para estabelecer. Lembrando sempre, né, o apóstolo Paulo, para onde ele era humilhado, ele era corrido da cidade, muitas vezes ameaçado de morte, espancado, apedrejado, entrava no barco e afundava o barco, entrava no outro barco, o barco afundava de novo. Então o apóstolo tem uma responsabilidade gigante, tem um nome a zelar, que é um representante, um mensageiro de Deus, de Cristo na terra, mas existe também os ônus. Tem o bônus e o ônus. E a parte ruim é muito ruim. Ninguém gostaria de entrar num barco junto com o apóstolo Paulo. Mas todos nós aqui gostaríamos de perder 5 minutos da nossa vida ouvindo o que ele tem para nos contar. Então existem os dois lados. Se você está desejoso de montar aí uma estratégia de expansão da igreja, fundar novos trabalhos, mas não está preparado para oposição, não está preparado para ameaças, não está preparado para perseguições e acidentes no percurso, então nós temos muito a orar ainda para buscar essa direção. Nós temos muito que depositar nossas vidas aos pés de Cristo para entender realmente se é isso que Ele quer. Outro ponto, reconhecimento de que além deste dom, exercita em segunda potencialidade dons de liderança, evangelismo e ensino. Foi o que eu falei. O dom de apóstolo ele vem carregado de várias responsabilidades. E uma delas, que eu entendo ser obrigatória, é que os outros dons venham junto com ele. Facilidade em levar pessoas a Cristo. Olha só, um dos sintomas de um apóstolo. Uma insatisfação ardente por perder o grande número de perdidos ainda não alcançados pelo Evangelho. Pessoa que chora ao saber que pessoas morreram sem Cristo. Pessoas que não aceitam essa situação, que vão atrás de pregar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um direct, uma carta. Uma pessoa que quer de fato que as almas se encontrem com o Redentor. O Redentor tem capacidade de chegar a todas as almas, porque todas as almas pertencem a Ele. Mas Ele olha para nós e nos dá essa incumbência, Ele nos dá essa oportunidade de dividir essa linda obra, de falar do amor dele, do reino dele para outras pessoas. Pertence claramente, percebe claramente, mais um ponto, né? Percebe claramente aquilo que Deus quer fazer e não se intimida com as dificuldades. Foi o que eu falei do apóstolo Paulo, né? O barco afundava, ele entrava em outro e seguia. Possui uma clara compreensão do ministério, natureza e propósito da igreja. Pessoa que lê, pessoa que entende, pessoa que tem vivência cristã, pessoa que vai ao culto, pessoa que ora, pessoa que visita pessoas necessitadas, que vai ao hospital. Claro, estamos numa pandemia ainda, porque estou falando com vocês em 2021. Espero que você que está nos ouvindo no futuro, olhe agora o que eu acabei de falar e diga: glória a Deus, a pandemia já acabou. É isso que nós esperamos. Mas se você está nos ouvindo agora, esteja preparado para falar do amor de Jesus para as pessoas.
Existem muitas pessoas morrendo. E nós temos obrigação de levar as pessoas a ter esperança. As pessoas morrem muitas vezes sem esperança nenhuma. A esperança existe e ela está presente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a esperança em pessoa. É Ele que traz essa alegria constante que está no nosso coração, mesmo diante de muitas coisas ruins. Então tenha certeza que Deus quer te capacitar. Então é um dos sintomas do dom de apóstolo. Consegue enxergar que o ministério de uma igreja não se restringe às quatro paredes do templo. É uma pessoa que gosta de sair para fora, uma pessoa que gosta de ir para outras cidades, outros países, outras nações, uma pessoa que está disposta a ir para lugares longínquos, perigosos, para falar de Jesus. Que sempre vê um novo loteamento ou conjunto habitacional, sente desejo de pensar sobre como seria bom ter uma igreja ali. Pessoa que olha e pensa, olha, ali tem espaço para um ministério, tem um espaço para uma obra nova. Sente prazer em contribuir dentro das suas posses com missões. Pessoa que está disponível a contribuir. Nós vamos falar sobre o dom de contribuição também, é um dom. Está lá na Bíblia, a pessoa que é desapegada àquilo que nós temos tanto apego nessa terra, que é o dinheiro. Então, olha só, é mais um item. O apóstolo Paulo largou tudo que tinha para falar de Jesus Cristo para as pessoas, num tempo que ser cristão era igual ser morto de ponta cabeça. Lembre todos os dias disso. Eu, em conversa com meu amigo, meu irmão, professor aqui da PIB também, pastor, quase pastor, um abraço, meu irmão Everton Matias, e a gente vinha falando muitas vezes nesse ano da pandemia que nada se compara com os primeiros anos, primeiras décadas da Igreja de Cristo. Principalmente quando os nossos queridos irmãos, amados, homens e mulheres, novos, crianças e bebês, eram pendurados de cabeça para baixo em praça pública durante muito tempo para que negassem a Jesus, e ao não negar a Jesus, eles eram levados à morte. Assim como jogados aos leões no meio do Coliseu, crianças de colo, homens e mulheres, que não negaram a Jesus, mas foram até o fim. Que você tenha isso latente em seu coração. Jesus Cristo é muito maior do que a morte, meu querido. Morrer com Cristo é lucro, mas antes de morrer, que Jesus nos dê a oportunidade de falar do amor dele para as pessoas. Sente prazer em contribuir, já falei, tem facilidade em fazer discípulos, gosta do assunto discipulado. Olha só como é pesado, não somente pesado, mas como é exigente ser apóstolo. Você tem que ter tudo isso e muito mais para ser apóstolo. Então, não que eu esteja tirando a coragem que tem aí no seu coração de manifestar esse dom, não, pelo contrário. Mas olha só como é importante saber que é uma responsabilidade gigante. Não é brincadeira. Por muito tempo e por muitos anos ainda haverá pessoas que acham que ser crente é brincadeira, que ser crente é moda, que ser crente é um momento, que ser crente é legal para as pessoas estiverem diferente, com uma roupa diferente, falando diferente, agindo diferente. Mas, meu querido, eu vou te dizer, se você pensa dessa maneira, se converta, porque você não se converteu ainda. Haverá o dia em que Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo colocarão todos nós dentro de uma peneira. E essa peneira será sacudida de um lado ao outro. E aqueles que não permanecerem serão lançados fora. Então que você tenha convicção daquilo que o Senhor te chamou. Você não está à toa ouvindo essa aula. O Senhor não te trouxe até aqui para ficar 30 minutos nesse momento ouvindo o professor Júlio, para você não extrair nada para o teu ministério aqui nessa terra. Vamos seguir, finalizando. E a reflexão final do dom de apóstolo é a seguinte. Olha lá, o apóstolo Paulo, uma figura que ilustra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já sem cabelo na cabeça, barbudo, com a mão na cabeça, assim, pensativo, com uma espada na mão, seus livros, os seus rascunhos, talvez ali as cartas que ele mandou para as igrejas,
pensando que ao lado tinha a palavra e do outro a justiça de Deus, né, que representa essa foto. E o dom de apóstolo, um resumo total do que o dom do apóstolo é as qualificações ou sintomas. Não, lembrando sempre, né, que as qualificações ou sintomas não são tudo. É necessário, além delas, ter a absoluta convicção do chamado de Deus e o reconhecimento dos irmãos da igreja. É isso, meus queridos, é o dom de apóstolo que finalizamos aqui. Mais uma aula, dizendo para vocês que fiquem com os textos que foram aqui ditos. Você pode voltar essa aula quantas vezes você quiser. Você pode refazer a leitura de todos os textos, depois refazer todos os sintomas dos dons. Eu vou ter que voltar para finalizar por aqui. Leia com calma, vigie, ore, faça uma autoanálise de cada um desses sintomas e pergunte: Deus, esse é o meu dom? O Senhor me chamou para ser um apóstolo? Se sim, glória a Deus. Se não, glória a Deus, porque você tem um dom dentro de você. Só precisamos descobrir. Querido, fique com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Vocês foram muito importantes para essa aula, ouvindo, prestando atenção e orando. Continue orando, clamando a Deus. Lembrando que a Igreja Batista de Florianópolis, a primeira Igreja Batista de Florianópolis, está tendo cultos presenciais todos os domingos em 2 horários, né? Ali nas 9 horas da manhã começa o primeiro culto, depois tem uma limpeza, higienização do templo e às 10h30 começa o segundo culto. Então não deixe de participar através dos cultos online, através do YouTube da Igreja PIB Floripa e também no presencial aqui no templo, na nossa sede em Florianópolis, Santa Catarina. Forte abraço e até mais, meus queridos.